Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês que a partir de agora estão nos assistindo, aqui ao vivo pelo Facebook. Que Deus abençoe todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus de Nova Canaã, igreja essa presidida pelo pastor Josué Maciel. Que Deus abençoe. E também a minha saudação para todos os demais irmãos e amigos que estão nesse momento nos acompanhando. Que Deus abençoe as vossas vidas rica e poderosamente nesta manhã, em nome de Jesus. Estamos começando a nossa aula da Escola Bíblica Dominical e hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem como tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, hoje estaremos trabalhando dentro desse assunto. Porém, antes de darmos início à nossa lição número 5, eu queria aqui só fazer um rápido resumo, um pequeno lembrete do que nós estudamos na lição número 4, domingo passado. Ali falamos sobre a iluminação espiritual do crente. E ali tratamos que Deus ele elegeu, vocacionou, chamou, escolheu e predestinou aqueles que são salvos. E essa nossa chamada, nossa esperança, ela vem acompanhada, ou essa nossa vocação vem acompanhada de uma esperança. Então nós temos uma esperança e temos também a promessa de uma herança. E ali tratamos na lição 4 sobre a riqueza dessa herança. Então nós temos uma esperança, a nossa chamada traz para nós uma esperança e também a promessa de uma herança que o próprio Deus preparou para os seus escolhidos. Ali na lição 4 falamos também sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Então foi Deus com o seu poder magnífico, com o seu grande poder, que chamou, elegeu, predestinou e também preparou essa herança para os seus escolhidos. Então teria que ser alguém tão poderoso como o nosso Deus para fazer tudo isso, tanto para eleger, tanto para operar no coração do homem a obra da salvação, da regeneração, quanto para preparar uma tão grande, tão rica herança nos céus. E também falamos na lição número 4 sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. A Bíblia diz que Cristo foi exaltado acima de todas as coisas, está sentado à direita de Deus Pai, e sendo ele o cabeça da igreja, e a igreja sendo o corpo de Cristo, a igreja também será exaltada. Nós trabalhamos na lição 4 dentro desse contexto, de que existe uma promessa de exaltação, de honra e de glória para todos aqueles que são escolhidos e de fato obedecem à palavra de Deus. Então nós trabalhamos esse assunto na lição de número 4, semana passada, e hoje estaremos trabalhando, como eu já disse, sobre o tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então esse é o assunto que estaremos estudando a partir de agora. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, que é o texto que serve de base, de fundamento para aquilo que vamos tratar, para aquilo que vamos trabalhar na lição. Esse texto está em Efésios, a nossa revista está baseada na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Então eu vou fazer a leitura aqui desse texto. E eu queria que você estivesse acompanhando, se possível, com uma Bíblia aí na sua casa.
Se for possível também lápis, papel, para estar anotando os textos que vamos aqui fazer referência, para que depois você possa estar lendo e consultando esses textos. A leitura bíblica em classe, Efésios 2, de 1 a 10, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então aqui está a leitura bíblica em classe. Agora eu quero estar lendo o nosso objetivo geral. Toda lição ela se propõe a trazer um ensinamento. Ela tem como proposta... Então nosso objetivo geral é o seguinte: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então essa é a proposta da lição 5. É revelar e mostrar para nós a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então esse é o objetivo geral. Temos também os objetivos específicos. A nossa lição é dividida em 3 tópicos e cada tópico tem uma proposta, tem um objetivo específico. E os objetivos específicos são, primeiro, refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Então, no tópico de número 1, nós vamos trabalhar dentro desse contexto, analisando, refletindo sobre a nossa natureza pecaminosa. Porque, de fato, o pecado ele faz parte da natureza humana. Nós estaremos trabalhando no tópico 1 sobre essa questão. Objetivo específico de número 2, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Então o salvo ele foi vivificado, ele nasceu de novo, ele ganhou vida novamente, podemos até dizer que ele foi ressuscitado. Então nós vamos trabalhar aí no segundo tópico, dentro desse assunto, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o terceiro objetivo específico é informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então vamos trabalhar no tópico 3, que a nossa salvação é gratuita, é de graça e não vem das obras, não vem através de méritos humanos. Então nós trabalharemos aí no terceiro tópico acerca dessa questão. Eu vou aqui estar lendo a introdução da lição e aí nós faremos alguns comentários. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Então o texto que nós lemos aí, que foi a nossa leitura bíblica em classe, de Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, vai falar sobre relevantes aspectos doutrinários da nossa salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida
em Cristo. Ou seja, dentro desta seção da Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10, o apóstolo Paulo vai fazer um paralelo entre aquilo que éramos antes de aceitarmos a Cristo e aquilo que somos agora depois de termos aceitado a Cristo. Na verdade, Paulo vai confrontar a situação em que estávamos e a situação que agora nos encontramos depois que fizemos uma aliança com Cristo, depois que o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, Paulo ele vai deixar evidente qual era a nossa situação no passado e também vai descrever de forma muito clara qual é a nossa situação agora no presente. Então, nós vamos ver esse paralelo aí feita pelo apóstolo Paulo dentro desse texto. Então, de fato, Paulo vai mostrar qual a postura que nós tínhamos, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, como era antes de termos aceitado a Cristo e como agora deve ser a nossa postura, o nosso comportamento, as nossas ações, a nossa maneira de viver. Então, Paulo vai confrontar essas duas realidades da nossa vida. E também Paulo vai deixar claro que essa transformação, essa mudança de postura, essa mudança de comportamento, essa transformação que ocorreu na vida daqueles que são eleitos, que foram chamados por Cristo e que atenderam o chamado de Deus, essa transformação foi operada pelo próprio Deus. Foi Deus, através da sua graça, que é favor imerecido, através da sua graça e do seu poder, ele operou, ele efetuou, ele executou essa transformação na nossa vida. Então, Paulo vai trabalhar essa questão aí, nesse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Agora nós vamos entrar no primeiro tópico da nossa lição, e o primeiro tópico é o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Então aqui nós vamos trabalhar sobre a nossa velha natureza, a situação em que estávamos antes de aceitarmos a Cristo, e vamos ver quais eram as características, qual a situação em que estávamos, Então, é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Primeiro subtópico, nossa condição anterior. Quando aqui é colocado nossa condição anterior, está falando daquilo que éramos, ou da nossa condição antes de aceitarmos a Cristo, antes de sermos regenerados, vivificados por Cristo, da nossa condição anterior. Aqui diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego parapitoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é a hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal como um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Eu quero aqui, dentro desse subtópico, fazer algumas considerações, porque aqui o nosso comentarista vai logo fazer referência ao primeiro versículo de Efésios 2, quando ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, Paulo é claro em dizer que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E aqui ele vai trabalhar a palavra ofensa, que tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. A pessoa está dando passos em falso de forma deliberada. Deliberada é uma coisa pensada com antecedência, premeditada. E o termo pecado, porque ofensas e pecados, significa aquele que erra o alvo. Então, de fato, o homem, antes de aceitar a Cristo,
ele está dando passos em falso, de forma deliberada, e também ele está errando o alvo. Não tem como a pessoa estar dando passos certos, seguros, não tem como a pessoa estar acertando o alvo se ela não está na presença de Cristo. Então essa era a nossa situação, né, antes de aceitarmos o Senhor. Né? E aqui mais na frente ele vai dizer que o homem, em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Então a pessoa nessa situação, que ela está errando o alvo, ela está dando passo em falso, porque ela não está andando segundo aquilo que diz a palavra de Deus. Ele é diagnosticado como uma pessoa morta. E interessante aqui que mais na frente vai dizer que o conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado. Aqui nós não estamos falando da morte física ou biológica, nós estamos tratando aqui da morte moral e espiritual. Então o homem que está vivendo no pecado de forma deliberada, ele está errando o alvo de fato, ele está morto moralmente e espiritualmente. E tem um texto de Isaías que vai dizer que são os nossos pecados que faz separação entre nós e o nosso Deus. E as nossas iniquidades encobrem o seu rosto para que ele não nos ouça. Então, de fato, o homem que não anda na presença de Deus, o homem que anda pecando, ele está separado de Deus. Se o homem está separado de Deus, ele está espiritualmente morto. Então não tem como a pessoa ter vida distante de Deus. Não tem como ela ter vida espiritual se ela está distante de Deus. E aqui é colocado que, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Isso aqui é interessante, porque o homem espiritual, morto espiritual, na verdade, ele não consegue ouvir a voz de Deus. Então imagine uma pessoa que está morta fisicamente. Uma pessoa morta fisicamente. Aquela pessoa está ali, o corpo dela está ali, porém, aquela pessoa não ouve, ela não fala, ela não tem reação nenhuma, ela não se move, ela não anda, só está ali a estrutura física, mas a essência, né, a essência do ser humano, porque a nossa essência não é o nosso corpo físico faz parte da nossa estrutura, mas a nossa essência é o homem espiritual, o homem interior, que é formado pela alma e pelo espírito. Então essa essência não está mais ali dentro do corpo de uma pessoa que morreu. Então você pode ali gritar, mas aquela pessoa não vai ouvir porque ela está morta. A alma e o espírito não está mais dentro dela. Aquela estrutura física está sem vida. Assim também, o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. O corpo físico está vivo, biologicamente ele está vivo, porém, espiritualmente ele está morto. Ele não consegue ouvir a voz de Deus, ele não consegue atender ao chamado de Deus, ele não se move para Deus. Então, fisicamente ele está vivo, mas espiritualmente ele está morto. Então, de fato, o pecado, ele traz morte espiritual, né, para os seres humanos. E foi isso que Paulo deixou aqui bem claro, no primeiro versículo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então o homem que está em ofensas e pecados, ele está morto espiritualmente e consequentemente ele está afastado de Deus. E é bom que se diga que em Romanos 3:23, Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos foram, ou afastados foram da glória de Deus. O subtópico 2, nossas ofensas e pecados. Nós tratamos aqui já de ofensas e pecados. Falamos que ofensa é passo em falso de forma deliberada e pecado tem o sentido de errar o alvo. E aqui nesse subtópico 2, vai dizer assim, a má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração.
Mas antes de discutir sobre esse subtópico, ainda dentro do primeiro subtópico, nós tratamos da pessoa estar morta espiritualmente, se ela está pecando, está sem Deus. Tem um texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, que vai dizer assim: mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Aqui Paulo está tratando da questão dos órfãos, das viúvas. Ele vai dizer que aquela que vive em deleites, em pecados, está morta enquanto vive. Ou seja, ela está viva fisicamente, porém está morta espiritualmente. E aqui, como nós falamos aqui, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Ou seja, a nossa conduta no passado, antes de aceitarmos a Cristo, era uma conduta má, era uma conduta que afrontava a Deus, que desagradava a Deus, porque nós vivíamos na prática do pecado, ofendendo a Deus, porque todo pecado, de fato, ele ofende a Deus. Todo pecado, ele é primeiramente ou primariamente contra Deus. Então, tudo que nós fazemos de errado, nós estamos ofendendo ao Deus que nos criou e que nos formou. Então, a nossa conduta antes, ela era má, porém, depois de regenerados, salvos, eleitos, perdoados, justificados, aí nós passamos a não mais ofender a Deus, mas agradá-lo através da nossa obediência à sua palavra. Aqui, continuando, diz assim: andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Aqui nós temos muitas considerações importantes para nós fazermos, porque vai tratar aqui qual deve ser a nossa nova postura, o nosso novo comportamento agora em Cristo. E aqui diz que antes da pessoa aceitar a Cristo, ela vive na prática do pecado. E aqui foi citado imoralidade, furto e mentira. E Paulo vai trazer um texto falando acerca desse novo comportamento em Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 32. Nós vamos ler aqui agora alguns versículos logo a seguir. Mas algo interessante aqui é que diz que nós não devemos tomar a forma do mundo. Ou seja, em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu não posso me conformar com o mundo. A pessoa salva em Cristo, escolhida e eleita, ela não pode se conformar com o mundo. O que significa conformar com o mundo? Significa concordar-se com o mundo. Concordar com as coisas do mundo e praticar as coisas do mundo. Então eu tenho que rejeitar o que é do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus foi muito claro em dizer: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Então eu tenho que discordar do mundo, eu tenho que condenar as obras do mundo, eu não posso me associar com aquilo que é do mundo. Então eu fazendo isso, eu não vou estar me conformando com este mundo. E é interessante que aqui o comentarista vai dizer que nós não podemos relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Então, essa palavra relativizar, ela aqui é importante dentro desse contexto, porque eu não posso tratar o pecado de forma relativa. Tem gente que trata o pecado de forma relativa, ou seja, tem pessoas que dizem assim: o que é pecado para mim ou para você pode não ser pecado para mim. O que é considerado pecado em uma determinada sociedade ou em uma determinada cultura pode não ser tão mal assim ou tão pecaminoso em outra sociedade ou em outra cultura. Aí nós estamos relativizando o pecado, e a palavra de Deus não relativiza o pecado. O pecado, ele é pecado em qualquer lugar, na vida de qualquer pessoa. Então aquilo que eu considero pecado para mim,
Se a palavra deixa claro que é pecado, vai ser pecado para mim, vai ser pecado para você também. Né? Se alguma prática ela é pecado aqui, no lugar em que nós estamos, em qualquer parte do mundo, aquela prática também vai ser pecado. Né? Então, eu não posso relativizar o pecado. Então, eu tenho que considerar a gravidade do pecado em qualquer lugar que eu estiver ou na vida de qualquer pessoa. E aqui o texto que nós falamos de Efésios capítulo 4, versículos 22, é quando Paulo vai descrever aqui, dando umas orientações sobre o nosso novo comportamento em Cristo. Ele vai dizer assim, que quanto ao trato passado, ou seja, antes de aceitarmos a Cristo, vos despojeis do velho homem, ou seja, largai o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aí no versículo 25 ele começa a trazer orientações de forma muito clara. Ele vai dizer, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. No versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Então Paulo aqui ele é muito claro em nos orientar quanto à nossa postura, ou a nossa nova postura em Cristo. Então nós precisamos agora nos comportar de fato segundo ou dentro dos padrões da palavra de Deus. Aqui continuando diz assim, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, nós estamos tratando aqui da nossa velha natureza, do nosso velho comportamento, da nossa vida antes de aceitarmos a Cristo. Então aqui é colocado que nós andávamos segundo ou de acordo com o príncipe da potestade do ar. Isso é o que está no versículo 2 de Efésios, do capítulo 2. Então aqui o príncipe da potestade do ar é uma alusão, é uma referência ao próprio Satanás. Aqui uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Então, de fato, Satanás é chamado de príncipe do mal, e domina esse reino espiritual do mal. Ele é o líder desse reino das trevas. E tem um texto de João 12:31 que vai dizer assim, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, o próprio Jesus aqui é chamando Satanás de príncipe deste mundo. Então, quando nós andávamos no mundo, de fato andávamos segundo a vontade do príncipe deste mundo, que é uma referência a Satanás. Continuando, diz assim, diga que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Ou seja, o príncipe deste mundo, que é Satanás, é o Deus deste século, que Paulo também vai se referir a ele dessa maneira. Ele tem o poder de influenciar as pessoas. Ele tenta influenciar para manter as pessoas debaixo da escravidão do pecado, manter as pessoas sob o seu domínio, e ele trabalha de forma incansável para impedir a libertação das pessoas através do Evangelho. E o texto aqui que temos como referência 2 Coríntios 4:4, vai dizer assim, o Deus deste século, uma referência a Satanás, o Deus deste século cegou o entendimento ou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja o que Satanás faz. Ele, como príncipe deste mundo, como líder desse reino das trevas, ele cega os entendimentos dos incrédulos, aqueles que não creram, ele cega para que na vida dessa pessoa não resplandeça
né, à luz do Evangelho. E essa pessoa não seja alcançada pelo poder do Evangelho. Então ele trabalha dessa maneira, cegando os entendimentos das pessoas. Mas adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Então Paulo vai dizer, isso aqui eu acho interessante, o texto de Efésios 6,12, Paulo vai dizer que a nossa luta agora é contra os principados e potestades, contra o príncipe das trevas, né? Ele vai falar que a nossa luta agora é contra esse reino espiritual do mal. E é interessante porque antes de aceitarmos a Cristo, nós andávamos fazendo a vontade desse reino do mal, fazendo a vontade de Satanás. Então, de certa forma, nós éramos aliados, porque estávamos pecando contra Deus, né? Estávamos, de fato, de forma até direta, aliados a esse reino de Satanás. Porém, depois que aceitamos a Cristo, nós passamos a fazer parte do reino de Cristo e passamos agora a lutar contra esse reino, que antigamente o agradava. Né? Nós agora estamos combatendo contra esse reino, e esse texto de Efésios capítulo 6, versículo 12, ele é muito claro, quando Paulo vai dizer assim, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, hoje em Cristo nós lutamos contra esse reino do mal. Antes fazíamos a vontade, andava segundo o curso deste mundo, porém hoje nós combatemos contra esses seres espirituais do mal que querem de fato destruir a nossa vida e a igreja de Cristo. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. De fato, existe um reino espiritual do mal que tem como líder o próprio Satanás. Ele lidera, ele coordena, ele comanda esse reino. Ele tem os demônios subordinados a ele. Porém, nós não devemos temer. Em Cristo, nós não devemos temer esse reino, porque aqui vai dizer que Cristo foi exaltado acima de todos eles. Efésios capítulo 1, versículo 21, Paulo vai dizer que Cristo está à destra de Deus Pai, né, e foi exaltado acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Então Cristo está acima de tudo isso, e aqueles que estão em Cristo também têm essa segurança e não devem temer esse reino espiritual do mal. Na sequência, vai dizer assim, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, antes de aceitarmos a Cristo, nós andávamos, de fato, fazendo a vontade da nossa carne. Aquilo que a nossa carne desejava, aquilo que o nosso coração desejava, nós fazíamos. Fazendo a vontade da nossa carne, da nossa natureza carnal e também dos nossos pensamentos. Aqui vai dizer assim, refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Ou seja, inerente porque o pecado ele faz parte da natureza humana. Ele é algo característico da natureza humana, é algo intrínseco, está dentro da natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então aqui tem algo interessante aqui dentro desse subtópico, porque vai dizer que o pecado, a inclinação para a carne é algo inerente à natureza humana. E esse texto que temos como referência de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, vai dizer assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então veja que o homem chegou em uma situação em que tudo que ele pensava, tudo que ele sentia, tudo que ele fazia e praticava eram coisas más. Isso era de forma contínua, como o próprio Deus descreve aqui em Gênesis 6, versículo 5.
E aqui vai dizer, o comentarista vai dizer, que nós, ou o próprio Paulo afirmando, que nós éramos filhos da ira. Então, aqueles que vivem na prática do pecado, inclinando-se para o pecado, fazendo a vontade da carne, ele é filho da ira. Ele não é filho de Deus, é filho da ira, porque os filhos de Deus obedecem à palavra de Deus. É isso que a palavra, é isso que a Bíblia diz. Então, essa era a nossa condição. Efésios capítulo 4, versículo 18, Paulo vai dizer assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então essa era a situação que nos encontrávamos e a situação que se encontra todos aqueles que andam pecando e ofendendo a Deus. Agora que é interessante que falamos de inclinação para a carne, fazer a vontade da carne, e o texto que eu queria aqui estar fazendo referência é a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17 a seguir, porque de fato o homem sem Deus, ele vai se inclinar para fazer a vontade da sua carne, porque a nossa carne vai desejar o pecado e consequentemente, nós vamos ter essa inclinação para fazer a vontade da nossa carne. Então, aqui em Gálatas 5, 17 a seguir, vai falar sobre as obras da carne. Aquelas práticas que são obras da carne, que, portanto, são obras pecaminosas, são ações pecaminosas que vão afrontar a Deus. Então, Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, há dentro do homem uma luta interior. O espírito do homem quer fazer a vontade de Deus e a carne do homem quer fazer a vontade de Satanás. Então, se o espírito do homem está morto, o homem que não tem Deus, o espírito dele está morto, então o espírito não tem vida, esse espírito não vai ter força a conseguir combater contra a carne. Então sempre o que vai prevalecer na vida dessa pessoa é a carne. Porque a carne está tendo total domínio sobre essa pessoa em que o seu espírito está morto. Então aí vai prevalecer a vontade da carne. Porém o homem que tem Deus, ele tem vida espiritual, o espírito dele está vivo, e esse espírito vai ter vida, vai ter força para combater contra os desejos da carne. Então Paulo fala que em nós, na vida daqueles que aceitaram a Cristo, existe essa luta interior. A velha natureza, a carne, quer fazer a vontade de Satanás, porém o espírito quer fazer a vontade de Deus. Então, como o espírito tem vida, ele vai conseguir combater contra a carne e, consequentemente, levar essa pessoa a fazer a vontade de Deus. E aqui ele vai prosseguir dizendo: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição. Aí Paulo que vai listar as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, daqui uma pessoa que não tem o Senhor, uma pessoa em que não tem vida espiritual, naturalmente, consequentemente, ela vai se inclinar para a vontade da carne. Ela vai praticar tudo isso aqui que Paulo descreveu aqui em Gálatas. E tudo isso aqui afronta a Deus, porque são práticas pecaminosas, e Deus abomina. Então a pessoa, ela não tendo vida espiritual, ela vai ter essa inclinação. E Paulo foi muito claro em dizer que antes nós estávamos nessa situação. Nós nos inclinávamos para fazer a vontade da carne, praticar tudo isso aqui que Paulo descreveu aqui em Gálatas.
Nós vamos agora entrar no tópico 2, então descrevemos no tópico 1 a nossa velha natureza, a nossa velha situação antes de aceitarmos a Cristo. Agora o tópico de número 2 é vivificados pela graça. Então nós já falamos que aquele que recebe a Cristo, que se arrepende e recebe a Cristo, ele recebe vida espiritual, ele é vivificado, ele recebe vida novamente, ele é ressuscitado, ele nasce de novo. Então, isso acontece pela graça. Aí aqui diz assim no primeiro subtópico: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então Deus, através do seu amor infinito, da sua graça, ele teve misericórdia da situação caótica, da humanidade que estava em uma situação caótica. Ele nos amou, né? E assim ele enviou o seu Filho para nos resgatar, nos libertar. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Romanos capítulo 11, versículo 32 diz assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, de fato, eu fiz referência àquele texto de Romanos 3, 23 no início, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, aqui diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, não isenta ninguém, mas, ou todavia, para usar com todos de misericórdia. Então, de fato, foi um ato da misericórdia de Deus, ter nos alcançado com a sua graça. E aqui diz assim: e essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação, ou seja, foi a grandeza do amor de Deus, amor esse, muitas vezes até mesmo incompreendido por nós nem compreendemos a grandeza, a magnitude desse amor divino, mas foi através desse amor que ele nos salvou com a sua graça. E o texto de João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de fato, esse amor é magnífico, é um amor de uma extraordinária magnitude, esse amor com que o Senhor nos amou. Segundo subtópico, vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinas concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Paulo vai dizer isso em Efésios 2,5. E é aqui importante observarmos que quando o Senhor nos chamou, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E nós não merecíamos, por isso que nós fomos salvos pela graça. Graça é favor imerecido. É algo gratuito, é de forma gratuita. Então, nós não merecíamos, mas aprove a Deus, quis Deus, nos salvar, nos vivificar, nos dar vida espiritual, nos perdoar, nos eleger e nos escolher, através da sua misericórdia, do seu amor e através da sua graça. Então, isso aí é muito importante nós compreendermos. E o terceiro subtópico, exaltados por sua graça. Nós falamos que na lição de número 4, nós falamos sobre a exaltação de Cristo e que existe também uma promessa de exaltação para a igreja. E é bom que se diga que essa exaltação da igreja é por causa da graça de Deus, é pela graça de Deus. Aqui diz assim: o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, aqui diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nós estamos aqui na terra, na esfera terrena. Cristo está na esfera celestial, está assentado à direita de Deus Pai. Porém, quando diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo, é porque todos aqueles que estão em Cristo, faz parte da igreja de Cristo,
automaticamente faz parte do corpo de Cristo. Então, Cristo, que é o cabeça, estando assentado à direita de Deus, espiritualmente, aqueles que fazem parte da igreja também estão assentados ali com Cristo nos lugares celestiais. Então, existe aí esta promessa de exaltação para aqueles que são eleitos. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Isso aqui eu acho extraordinário, né, porque vai dizer que nós temos, que Deus vai nos conceder os mesmos benefícios alcançados por Cristo. E aqui ele vai citar a ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também fomos ressuscitados espiritualmente, e porventura venhamos a enfrentar a morte física, existe a promessa até mesmo da ressurreição do nosso corpo físico. Então, ressurreição, vida eterna e o galardão nos céus, uma recompensa, uma herança, que nós já tratamos dessa herança, que está reservada para os eleitos. Então, isso aqui vai abranger também o fato de estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo. E um texto que eu acho interessante na Bíblia é o de Romanos 8,17, que vai dizer que nós fomos adotados como filhos de Deus. E como filhos agora adotados, passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, vamos herdar de Deus aquilo que Ele tem para nós, porém, como nós somos co-herdeiros de Cristo, nós vamos herdar juntamente com Cristo. Então veja que privilégio que nós, como salvos, como eleitos de Cristo, temos. Herdar juntamente com Cristo. Ou seja, Cristo vai compartilhar da sua herança com aqueles que fazem parte da sua igreja. Então esse é o sentido da palavra co-herdeiro. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Então tudo isso é graça de Deus, é favor imerecido, é de forma gratuita. Então é pela sua graça que nós fomos exaltados e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo e nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E temos muitos privilégios, inumeráveis privilégios concedidos pelo nosso Deus para as nossas vidas. Vamos agora para o tópico 3, que é a salvação não vem das obras. Então falamos no tópico 1, qual era a nossa condição antes de aceitarmos a Cristo, qual era a nossa situação. Falamos no tópico 2, que nós fomos salvos pela graça, nós somos alcançados e transformados, eleitos, e temos a promessa de uma grande herança. Tudo isso através da graça de Deus. E agora vamos falar sobre a salvação, o fato da salvação não vir das obras. Vamos trabalhar agora dentro desse assunto. Aqui diz assim, em Efésios 2, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, Paulo está citando agora o texto, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Nós vamos aqui esclarecer essa questão. O primeiro subtópico é o seguinte, graça como meio da salvação. Então já falamos que a nossa salvação é gratuita. O preço não foi pago por nós, o preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Porém, tem que haver da nossa parte a disposição para reconhecer esse sacrifício e a disposição também de obedecer à palavra de Deus. Porém, a nossa salvação é gratuita, por isso que está aqui graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. Então, salvar de quê? O que é a salvação? Salvar de quê? Primeiro, salvar da condenação eterna. Salvar da condenação eterna, da condenação do pecado, da ira vindoura, ou seja, da ira futura de Deus. Salvar o homem de ser condenado ao lago de fogo. Então, isso que significa salvação. E interessante que
quando fala aqui, a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado, é interessante dizer que a pessoa que está morta espiritualmente, ela está na prática do pecado, ela está sendo escrava do pecado. De fato, a Bíblia diz que tal pessoa é escrava do pecado. Porém, ela não percebe que ela está sendo escrava do pecado, porque o pecado, ele gera prazer, ele é agradável, ele não gera desconforto, né? Ele traz prazer, ele traz sensação agradável. Então a pessoa não consegue perceber que ela está sendo escrava do pecado, né? Porque o pecado, quando a pessoa está vivendo na prática do pecado, ela não sente desconforto, ela sente prazer, ela se sente bem com aquilo, né? Então, ela não vai perceber que ela está sendo escrava do pecado. Mas quando a pessoa vem para Cristo, aí ela vai entender que a sua velha vida, a sua velha postura, o seu velho comportamento, de fato, fazia dela uma pessoa escrava do pecado. É porque a pessoa está sendo dominada pelo pecado. Aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 15, Hebreus 2,15, nós temos um texto bíblico que vai dizer assim: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, o escritor está deixando claro que aqueles que estavam vivendo na prática do pecado, eles estavam sujeitos à servidão, sujeitos à escravidão. Dando continuidade, a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então, de fato, aqui foi citado que a salvação ela é gratuita, é de graça, e nós cremos em Deus também por conta da sua graça. Aqui foi até colocado que ele ativa em nós o livre-arbítrio. Eu quero aqui fazer umas considerações sobre a questão do livre-arbítrio e a liberdade de escolha que nós temos. Então, de fato, o homem ele pode resistir a Deus ou ele pode aceitar a Deus. Ele pode resistir à palavra ou pode receber a palavra. Em Atos capítulo 7, versículo 51, Atos 7, 51, vai dizer que ali Estevão, discutindo com os doutores da lei, repreendendo os fariseus, os doutores da lei, ele vai dizer que os doutores da lei sempre resistiam ao Espírito Santo. Então o homem ele pode resistir à palavra, pode resistir ao Espírito de Deus, pode resistir ao chamamento de Deus. Em Marcos, melhor dizendo, 8,34, Jesus vai dizer: aquele que quiser, quem quiser negar a si mesmo, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então, Jesus está deixando claro que é quem quiser. O homem tem a liberdade de escolha, ele tem o livre-arbítrio. Então, aceitar essa graça de Deus, aceitar essa salvação, que é gratuita, que é de graça, cabe a mim escolher se eu quero ou não. Então, nós temos a liberdade de escolha. Deus nos deu esse direito de escolher. E em Deuteronômio 30, 19, lá vai dizer que Deus vai dizer que Ele coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e viverá. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus vai falar sobre os dois caminhos, sobre o caminho apertado, estreito, sobre o caminho espaçoso, o caminho largo, a porta larga, o caminho espaçoso. Então, ele vai apresentar e cabe ao homem escolher. E de fato a nossa vida é feita de escolhas. Nós precisamos escolher todos os dias. Existem escolhas que são simples, são fáceis de serem tomadas e são pouco comprometedoras. Porém, existem escolhas que são difíceis, são complexas, são difíceis de escolher e também são muito comprometedoras. Então, diante de uma escolha que eu tenho a fazer, eu preciso
analisar quais as consequências daquela escolha. Porque cada escolha que eu faço, ela vem acompanhada de consequências. Eu posso até fazer a escolha, porém não posso escolher as consequências. Cada escolha, cada decisão que eu tomo, ela já vem acompanhada das consequências. Então é bom que o homem ele analise qualquer decisão que ele tenha que tomar e analise as consequências daquela escolha que ele irá fazer. Aqui num subtópico 2, obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Então, nós falamos aqui que a salvação não vem de obras, não é de mérito humano. E aqui Paulo vai dizer, isso não vem de vós, ou seja, a salvação não vem de nós mesmos. Não foi uma obra nossa, não é por mérito nosso. Então, não vem de vós, e ele vai dizer, não vem também das obras. Não há nada que eu possa fazer a parte de Cristo, ou afastado de Cristo, para que eu consiga a minha salvação. Porque Paulo vai dizer, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se o homem conseguisse alcançar a salvação por obras, por aquilo que ele faz de bom, pelos seus méritos, isso traria para o homem um sentimento de glória, de altivez de espírito. Ele poderia se gloriar ou se vangloriar daquilo. Então, de fato, a salvação é de graça, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, distante de Cristo ou fora de Cristo, não há nada que eu possa fazer para eu alcançar a salvação. A salvação é gratuita e tudo que eu preciso fazer é me adequar dentro dos padrões da palavra de Deus. É eu receber a Cristo para ter vida espiritual, é eu nascer de novo, como está em João 3,3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É eu aceitar a Cristo, aceitar a mensagem do Evangelho e procurar viver de acordo com a sua palavra. E resistir ao pecado, renunciar à vontade da carne e fazer aquilo que a palavra de Deus me orienta a fazer. Então, isso é a única coisa que eu preciso fazer para alcançar a salvação. Eu reconhecer e receber Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e andar em obediência à sua palavra. Aqui diz assim, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Isso aqui também é interessante a gente destacar, porque ninguém é salvo por obras. Tem pessoas que são muito caridosas, são pessoas boas, ajudam muitas pessoas, porém, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se eu faço o bem aqui, eu vou colher o bem aqui também. Porém, pessoas, pelo fato de fazerem caridade, não garantem a elas a salvação, porque senão a salvação estaria sendo através de obras. Então tem pessoas que ajudam, diga-se de passagem, tem pessoas que têm bastante condição e ajudam, por conta da condição que elas têm, e elas também serão abençoadas aqui na terra, serão recompensadas. Porém, quando se diz respeito à salvação, não vai entrar em questão aquilo que nós fazemos como obras. Porém, aqui eu quero fazer uma observação. Nós não somos salvos por obras, mas as obras devem fazer parte da nossa vida, como foi colocado aqui, E eu queria ler aqui a continuação desse subtópico, que diz assim, somos uma nova criatura, e as coisas velhas passaram, de fato, segundo aos Coríntios 5,17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa do que éramos antes, outrora andávamos fazendo obras más, agora por meio de uma perspectiva positiva somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Ou seja, nós não somos salvos por obras, porém as boas obras devem fazer parte da vida dos salvos. Não tem como uma pessoa ter Cristo, ser salva, ser eleita e não ter boas obras. E é bom que se diga também que boas obras aqui ela é muito abrangente. Pode ser no sentido também de caridade, mas aqui o foco do texto de boas obras, como está dizendo aqui a palavra,
é eu viver em obediência à palavra, é eu não praticar aquilo que foi listado em Gálatas 5,17, as obras da carne, ali, eu não viver naquelas práticas, mas viver agora de forma diferente, obedecendo a palavra de Deus. Então, se eu obedeço a palavra, eu estou praticando boas obras também. E tanto é que aqui na conclusão diz assim: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, por ato do amor divino. Por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Esse texto é de Mateus 5,16, vai dizer assim, Jesus falando com seus discípulos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que é eleito, aquele que está em Cristo, ele deve ter boas obras, ele deve brilhar, ele deve obedecer à palavra, né? Fazendo isso, ele está demonstrando boas obras diante das pessoas. A luz dessa pessoa vai estar resplandecendo, a luz de Cristo nela vai estar resplandecendo, e as pessoas vão glorificar o Pai que está nos céus. Então, esse aí é o sentido, né? É o centro desse tópico que nós estudamos, né? Não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie, porém, as boas obras fazem parte, devem fazer parte, naturalmente, da vida daqueles que são eleitos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer pela sua atenção. Nós chegamos ao final da nossa lição de número 5. Né? Esperamos que aquilo que nós falamos tenha edificado a vida de cada um de vocês. E vamos agora estar orando, agradecendo a Deus. E até a próxima lição. Vamos estar orando ao Senhor. Pai eterno, eu louvo, exalto e glorifico o teu nome. Te agradeço, Senhor, por este assunto que nós estudamos nesta manhã. Te agradeço porque, através de Cristo, nós somos libertos e alcançados, restaurados, eleitos, e passamos a ter, ó Deus, a promessa de herdar a vida eterna. E sabemos que a salvação, a libertação, a transformação, a regeneração, a vida espiritual, ela só vem através de Cristo. Eu te agradeço por todas as pessoas que assistiram a esta aula. Ó Deus, que cada uma delas possam ter sido instruídas e edificadas através de tudo aquilo que nós discutimos, de tudo aquilo que nós falamos aqui no decorrer dessa lição. Continua abençoando todas as vidas. Ó Deus, continua abençoando a tua igreja e dando vitória, ó Deus, a tua igreja sobre a face da terra. Quero te louvar por tudo e te agradecer em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe.